Quero conversar com você nesta ocasião, dia tão especial em que comemoramos o Dia dos Avós, e eu também sou avô, né? Minha esposa, vovó, temos a alegria, a grata satisfação de podermos influenciar os nossos filhos e netos com a palavra de Deus. E nesta ocasião eu me lembrei da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e também capítulo 3, versículo 15, onde o apóstolo Paulo escreve assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. No capítulo 3, no versículo 15, Paulo escreve: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Nesta ocasião eu quero pensar com você sobre a voz influencie com a palavra. A voz influenciem com a palavra. As famílias deveriam ter um depósito para lembranças felizes, momentos assim de grande prazer e satisfação que se tornam inesquecíveis. Avós e pais deveriam e devem se unir para dar aos filhos e netos uma vivência espiritual e especial, testemunhando da palavra de Deus. As influências que os avós possuem na formação de valores, do caráter, não devem ser subestimadas. Avós têm a oportunidade de ministrar ao coração de seus netos aquilo que pais talvez não tenham. Eles podem ser o principal veículo de orientação espiritual, de depositar valores morais, de formação e principalmente em moldar o caráter de filhos e netos com Jesus Cristo. Em lares onde pais são separados, casal onde ambos trabalham, pais e filhos deveriam fazer um pacto de boa vivência, de boa colaboração. Filhos que nos lares têm uma certa incompatibilidade com seus pais, os avós podem e devem influenciar com o poder da palavra de Deus, aconselhando, formando neles o caráter de Cristo, em uma boa convivência com filhos e netos. É muito comum em nossos dias avós cuidando de seus netos. Sendo assim, os avós podem influenciar nas futuras gerações, observando com cuidado o que devem fortalecer, sem esquecer, contudo, de dar ao coração dos netos a fidelidade, o companheirismo, a autoridade dos pais. Coloque-se à disposição, mas cuidado para não ser inconveniente, tornando-se alguém que em algum momento possa fazer ou falar coisas que não deveria. Algumas recompensas vêm ao coração dos avós: ter de novo o sorriso e a alegria de uma criança, colecionar histórias engraçadas de seus filhos, de seus netos, poder filmá-los, né? De guardar na galeria, né? E depois lá na frente, quando os filhos já estiverem também mais velhos e os netos já uns jovens, rapazes, poderem compartilhar juntos desses momentos de alegria, poderem sorrir e chorar às vezes até de felicidade, né? Receber amor e carinho de uma criança é muito importante, algo que foi ainda não atingida pelas histórias, né, terríveis e influências deste mundo. É muito importante sentir a alegria de marcar e estender a sua influência até a próxima geração. Se deixar usar por Deus como testemunha viva da palavra, do amor de Jesus aos seus netos é um grande privilégio. É uma alegria, é um prazer que a gente não pode contar. O salmista, no Salmo 78, no versículo 6, escreve assim: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos seus pais, que as ensinassem aos seus filhos, para que as soubesse a geração vindoura, os filhos que houvesse de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pudessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos.
Avós influenciam com a palavra. Avós que influenciam com a palavra, vivendo uma fé não fingida. Lloyd ensinou sua fé para Eunice, sua filha, e juntas transmitiram sua fé ao grande Timóteo. Paulo se preocupava com a religiosidade aparente na igreja. Ele escreve então lá em 1 Timóteo 1,5, mas ele reconhece que estas duas mulheres traziam simplicidade, pureza em sua forma de crer. Por isso, o jovem Timóteo era tão temente a Deus e tão cooperador com a obra do Evangelho. A primeira característica de alguém espiritual é viver uma fé sem fingimento. As crianças percebem quando realmente acreditamos daquilo que falamos, quando acreditamos de todo o coração. Comparam-se o comportamento na igreja, equivale o mesmo convívio dentro de casa. A fé é o escudo espiritual que protege a nossa família, protege a nossa vida, e a maior influência que os avós e pais podem ter sobre seus filhos e netos são os valores transmitidos pela vivência de sua fé em Cristo. Pais e avós espirituais exercem sua fé e transmitem aos seus filhos e netos com todo amor e carinho, e eles têm alegria e prazer em assimilar porque vê essas verdades espirituais na vida deles. A expressão traduzida por fé não fingida significa, de fato, fé autêntica, não hipócrita. Paulo se alegra em ver e também lembrar-se dos fiéis, que influenciaram a Timóteo, em especial sua avó e sua mãe, cujo significado de Eunice significa boa vitória. Timóteo foi a boa vitória da mãe, juntamente com a avó, que através de oração, da leitura da Bíblia, de precisão nos conceitos bíblicos e um testemunho de fé dessa mãe, dessa avó devotadas, foram fatores essenciais para o desenvolvimento espiritual do jovem Timóteo. Você, papai, você, vovô, vovó, não esqueça, influenciem seus filhos com a palavra. Não deixem de lado, não desprezem a palavra de Deus, vivendo uma fé não fingida. Segundo, eu quero destacar é o testemunho do cotidiano. Em Atos capítulo 16, no versículo 1, Lucas relata sobre a família de Timóteo dizendo: chegou também de Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia crente, mas de pai grego. Ao descrever como Timóteo conheceu o apóstolo Paulo, Lucas cita que Eunice, mãe de Timóteo, e por consequência sua avó Lloyd, eram de origem judia, mas crentes, servas de Deus. O testemunho de conversão dessas mulheres era conhecido pela igreja. Além disso, Timóteo via o tratamento que Eunice dava para a sua avó Lloyd, honrando-a com amor, com dedicação, cumprindo aquilo que a palavra de Deus ensinava, lá em Efésios 6, capítulo 2, e com este exemplo, Timóteo aprendeu a ser obediente, aprendeu a amar, aprendeu a cuidar bem da sua vovó, da sua mamãe, mas principalmente a cuidar bem da sua fé em Cristo, em cuidar bem da sua vida espiritual. Quem cuida bem da sua vida espiritual, cuida bem de pessoas, porque esse é o grande ensinamento de Cristo, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo significa, em especial, amar os da sua família, que é mais próximo do que aqueles que estão com você debaixo do mesmo teto. Não perca a oportunidade de amar as pessoas que estão dentro da sua casa. Ame profundamente. Não deixe passar nenhuma dessas oportunidades. Também a incoerência entre o que falamos e o que fazemos muitas das vezes impede que nossos filhos experimentem e vivam o Evangelho. Muitos saem da igreja quando se tornam adolescentes porque seus pais, seus avós não davam testemunho de uma vida cristã autêntica dentro do seu cotidiano. Paulo também deixa claro ao escrever para Timóteo a respeito do testemunho da família, que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa,
tem negado a fé e é pior do que o incrédulo, o descrente. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, Paulo escreve isso. O testemunho da vida é imprescindível para educar os nossos filhos, os nossos netos. Tiago, capítulo 1, nos versos de 22 a 25, escreve assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Use seus conhecimentos acumulados, vovô, vovó, use sua experiência para oferecer conselhos sábios quando necessário. Ensine o valor do perdão, que é a dádiva da vida mais preciosa que se pode oferecer ao outro. O que é certo ou errado, definido pela palavra de Deus. Abençoe a vida de seus netos, não somente com palavras do cotidiano, mais que isso, com a palavra de Deus. Terceiro e último ponto que eu quero enfatizar com você: aponte para o Evangelho. Avós, ensinem, pratiquem, confiem na palavra de Deus. A Bíblia é suficiente. Influencie com a palavra. É o Evangelho que permanece. Embora Timóteo fosse jovem, tímido, doente, estava pastoreando uma grande igreja em Éfeso, capital da Ásia Menor. Ali era um campo minado, cheio de falsos mestres, um território de lutas espirituais, desafios de fé. Como numa corrida de revezamento, Timóteo precisava receber o bastão do Evangelho e passá-lo adiante com fidelidade e urgência. Cabia a Timóteo guardar o Evangelho puro em seu coração, na sua mente. Nada poderia ser acrescentado ou subtraído, e a pureza da fé era a garantia de sua permanência. Quando o Evangelho sofre interferência de impurezas, pode estar certo que ele vai perder o seu poder de transformar vidas. Timóteo deveria estar pronto para sofrer porque estava ocorrendo uma fuga geral dos crentes da Ásia devido a uma brutal perseguição à igreja. Os crentes que ali estavam sendo perseguidos, o vento da perseguição sopra e vem para dispersar a palha da religiosidade nominal, mas fortalece os salvos em Cristo, enraizam os crentes ainda mais na palavra. Aí então nós conseguimos perceber que Timóteo poderia estar vivendo um momento de muita tristeza, vendo muitos se apostatando da fé. Diante da perseguição, a influência muito terrível dos falsos profetas, dos falsos mestres, Timóteo deveria agir como um mordomo, administrando tudo com a palavra. Deveria agir como um soldado valente, combatendo as heresias com a palavra. Um atleta exercitando, vivendo a palavra. Um agricultor que prepara a terra dos corações para semear a palavra. Um servo fiel que se submete ao poder de seu Senhor, que se revela através da palavra. Um vaso de honra que guarda dentro de si um grande tesouro, que é a palavra. Seu olhar não deveria estar nos apóstatas, naqueles que estavam fugindo com medo, que dão as costas para Cristo na hora da provação. Deveria olhar para Jesus, que enfrentou a morte, que sobre ele, ali na cruz, triunfa com a ressurreição. Diante desse mundo que marcha rumo à destruição, Timóteo, eu e você, devemos permanecer fiel às Escrituras, pois são inspiradas por Deus, úteis para conduzir o seu povo em todas as circunstâncias. Apontando para o Evangelho, nossos filhos e netos não nos enxergarão como perfeitos, infalíveis ou semideuses, mas como homens e mulheres que são dependentes do Deus da palavra,
que carregam o bastão do Evangelho, certos de que os nossos filhos, os nossos netos, estarão recebendo como atletas de Cristo e darão continuidade à corrida da fé. O Senhor te ajude, te abençoe desde Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida e veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Assim escreve o salmista no Salmo 128, versos 5 e 6. Quem poderia ser tão abençoado nesses versos? Quem verá os filhos dos seus filhos, senão nós que somos vovôs e vovós? Ninguém mais do que nós. Quero concluir trazendo a aplicação de duas verdades espirituais para a nossa vida. As outras eu deixo para você fazê-las. Timóteo recebeu a fé por herança de sua mãe e sua avó. Entre os salvos mais bem firmados na fé estão aqueles que procedem de um lar cristão. Por isso, a influência dos pais, de seus avós, são tão importantes. Recebemos de Deus o poder de moldar em nossos filhos e nos nossos netos, através da influência. Coisa tremenda, né? O tempo e a eternidade serão influenciados por nós com o poder da palavra. Com a ajuda de Deus, eduque seus filhos e seus netos a fim de que sejam úteis neste mundo para a eternidade. Sejam cristãos não só quando chegarem no céu, mas principalmente aqui na terra. Que eles sejam bem equipados para ensinar os outros sobre Jesus, a salvação, a vida eterna, e para viverem a vida de Cristo aqui e agora. Como o Senhor Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A segunda lição que nós tiramos é que deve ter sido difícil para a mamãe Eunice e a vovó Lloyd educar Timóteo na palavra. Elas eram judias crentes, salvas, mas Eunice morava com um marido que era grego. A Bíblia narra-o como grego, como que ele não sendo um salvo, um crente em Jesus. Está lá em Atos 16, verso 1. É complicado ensinar princípios bíblicos a filhos e netos quando um dos pais não é crente, não crê na Bíblia, não crê no Salvador. É possível que o pai de Timóteo tenha até mesmo falecido quando ele era ainda pequeno, criança. Isso a Bíblia não diz, mas é possível. A Bíblia não menciona. No entanto, sua mãe e vó desempenham um papel importantíssimo na sua formação. Eunice e Lloyd puseram em prática uma grande verdade bíblica que está lá em Provérbios 22, verso 6, que eu e você devemos praticar. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e o mesmo, com o passar dos anos, não se desviará dele. Que Deus te abençoe e te ajude a ensinar o seu filho, o seu neto, a influenciá-lo com o poder da palavra de Deus. Essa palavra que permanece, essa palavra que busca moldar em nós uma fé não fingida, um testemunho diário, onde tenhamos o caráter de Cristo marcado em nós, apontando para o Evangelho de Jesus, que é eterno, e nós que somos passageiros, que deixemos impresso nos nossos filhos e netos as nossas digitais com a tinta do sangue de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra. Abençoe as nossas vidas como papais, principalmente como avós, que influenciemos os nossos filhos e netos com a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Antes de desligar, inscreva-se no nosso canal para que possamos edificar outras vidas e dar continuidade ao trabalho na evangelização. Compartilhe o vídeo, deixe um like e nos ajude a manter o nosso canal em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?